Olá, todos e todas, é Desanete, a liberdade amazônica ou a liberdade econômica, a Lei 13874 de 2019. É um, Fica cada vez mais claro que o governo está querendo dar liberdade para as pessoas e fazer com que elas tenham chance, oportunidades de trabalhar aqui no nosso país, né? Olha, essa questão de árvores e meio ambiente, ela precisa ser resolvida para evitar os prejuízos que essa confusão tem feito. São reinos separados. A biosfera, onde estão as plantas, os animais, as aves, a litosfera, a terra, a atmosfera, o ar, e a hidrosfera, a água. São reinos separados, né, que têm características diferentes. Os homens, as plantas, as aves e os animais, vivemos aqui, né, nessa biosfera. Então a gente usa a terra, a água e o ar. Terra, água e o ar são o ambiente, o meio ambiente, o meio onde nós nos reproduzimos principalmente. O meio ambiente não se reproduz. Essa é a principal característica dele, né? Então, a gente não confunde essa questão de biodiversidade e de árvores com meio ambiente, né? A questão da biodiversidade da árvore é a questão da biosfera, onde existem características específicas. Aqui existem processos metabólicos. Então é possível que a gente tenha estratégias de uso, né, da biosfera para compatibilizar o desenvolvimento humano, a nossa economia e as necessidades da sociedade. Aliás, essa capacidade que a gente tem de tratar com a biosfera é que é o sucesso dos agrupamentos humanos, das cidades no mundo inteiro, né? Então, o cultivo das espécies. E esse cultivo pode ser tanto das espécies para alimentação como para conservação. Então, bancos de biodiversidade já tiraram milhões de indivíduos, de milhares de espécies da extinção, geram bilhões de dólares todos os anos de receita, né? Então, o cultivo das espécies pelo ser humano é que garante a sua conservação, tá? E isso feito pela iniciativa privada é muito mais eficiente, né? Existia antes da liberdade econômica, antes de ser lei no Brasil, as pessoas poderem usar da melhor forma os seus recursos, né? Existia uma ditadura que fazia com que esse patrimônio de biodiversidade fosse tratado como um tema ambiental, né? E privilegiando ONGs ambientalistas e agentes públicos corruptos na gestão desse patrimônio. Isso existe até hoje, está na nossa legislação. Precisa ser modificado, né? Privatizado essa questão e retirada essa ditadura ambiental. Não tem nada a ver. A vegetação nativa com o meio ambiente. Uma coisa é a vegetação nativa, outra coisa é a terra, o ar e a água. E querer fazer com que, por exemplo, o corte de uma árvore nativa seja crime, né? É a mesma coisa que você dizer que um jogador de futebol que bota a mão na bola num lance de perigo, ele vai preso, 15 anos de cadeia. O time adversário, com certeza que é isso. Mas são dimensões diferentes, né? Você está fazendo uso da biodiversidade, é uma dimensão diferente de você estar envenenando a terra, de você estar poluindo o ar, né? De você estar sujando a água. Isso é outra coisa. Do mesmo jeito que no campo de futebol, a infração de botar a mão na bola é uma outra coisa. Não é um crime para ser preso. Também não é um crime para ser preso cortar uma árvore nativa. Essa legislação que fez isso
Ela não está protegendo o meio ambiente, ela está protegendo os plantadores de floresta de eucalipto e pinos. Escraviza economicamente as árvores nativas, discrimina elas, cria uma fantasia de um crime ambiental, cortar uma árvore nativa, e com isso privilegia o plantador de pinos e eucalipto que pode usar livremente a sua árvore. Agora, a liberdade econômica vai mostrar o quanto isso é absurdo. O quanto isso é absurdo. É um artifício regulatório para favorecer esse mercado, e que não pode mais acontecer. A ingerência, por exemplo, que ocorre na Amazônia brasileira, de se colocar 80% de reserva legal lá, enquanto se tem 20% de reserva no sul, isso não pode mais ocorrer, está proibido pela liberdade econômica. Vamos precisar justificar isso. Vamos precisar justificar. Então, agora está ficando exposto com a liberdade econômica, que é um direito de todos os cidadãos, o quanto a silvicultura de espécies nativas no Brasil tem sido cerceada economicamente. Os prefeitos, Câmara de Vereadores das cidades na Amazônia podem declarar a agricultura, pecuária, silvicultura e a mineração atividades de baixo risco, da mesma forma que elas são em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, Ribeirão Preto, Catanduvas e Naviraí. Não há diferença em termos ambientais de se cortar uma árvore de pinos e eucalipto e uma outra árvore nativa. Não? Então, com base na lei da liberdade econômica, não tem um respaldo legal para restringir o uso econômico da madeira de uma ou de outra. A gestão pública federal gerou essa confusão entre árvores nativas e meio ambiente. E isso, um abuso regulatório que favorece as árvores das espécies introduzidas, exigindo inventário de 100%, plano de manejo florestal sustentável, o TEX, o DOF e uma parafernália de documentos, que não atinge nenhum fim específico a não ser impedir a adoção de técnicas contemporâneas de silvicultura. Cria uma demanda artificial, limita a atividade econômica nas áreas de reserva legal e nas outras. E o artigo 4º da Lei 13.874 diz que é dever da administração pública, no exercício de regulamentar, evitar abuso, e criar reserva de mercado ao favorecer alguém na regulação, com prejuízo aos demais. Então, isso está proibido. Não pode exigir especificação técnica que não vai atingir um fim. Redigir que impeça enunciado que vai impedir a adoção de inovação e novas tecnologias. Não pode criar custo de transação sem demonstrar benefício. Isso está proibido por lei, entendeu? Agora, a silvicultura, seja com árvores de pinos e eucalipto, seja com árvores nativas, é a mesma atividade de baixo risco, como é a mineração, a agricultura e a pecuária. São atividades de baixo risco para as pessoas. A mineração precisa, quando é feita com mercúrio, precisa recuperar isso. Mas fora essa atividade, como faz na agricultura, a recuperação dos defensivos, são atividades de baixo risco. O uso dos EPIs e tal. Então, quando a prefeitura, a cidade, declarar isso como atividade de baixo risco, as normas federais que versam sobre essas atividades perdem o seu poder. A norma local é mais importante. Para que a norma federal, alguma regulamentação possa ser posta em prática, o Ministério da Economia tem que verificar essa ingerência econômica, se ela pode ocorrer. A lei diz que o ato que vai classificar de baixo risco federal só ocorre se não tiver já legislação no município, e se não tiver no município, no estado. E se tem, o ente federativo que quiser interferir nisso, tem que notificar o Ministério da Economia primeiro, ok? Essa é a lei. As pessoas e as empresas são essenciais para o desenvolvimento da região norte do país. E quando o município declara essa atividade de baixo risco, elas estão liberadas para atingir
para ter essa atividade econômica livremente. O proprietário rural de todo tamanho, né? Que vai poder usar suas árvores sem coação do agente público, né? Desde que essas atividades tenham sido declaradas de baixa atividade. A silvicultura de pinos e eucalipto já é de baixo risco no Brasil inteiro, né? Não exige nenhum tipo de licença ambiental, ok? Além das aquelas que um plantador de soja ou de uma pastagem vai precisar, né? Essa reserva de mercado do pinos e eucalipto não pode ser criada. A lei diz que toda pessoa pode desenvolver, né? Desde que se valha da sua propriedade privada ou de terceiros que ela tenha contrato, sem necessidade de ato público, ok? Que não tenha, que exija essa obrigação abusiva, né? Para coibir, intimidar o produtor rural. É dever da administração pública evitar esse abuso, está no artigo 4º, né? E prejudicar em favor da concorrência as árvores nativas e com as árvores de pinos, ok? E isso de regulamentar o manejo de uma forma que impeça o próprio proprietário de fazer a sua gestão florestal, isso retarda a inovação na silvicultura. Isso não é permitido. Restringir esse uso também está proibido. Impede o uso de técnicas contemporâneas. O artigo 5º diz que os atos normativos devem ser antes analisados do ponto de vista regulatório, para ver o efeito econômico disso, tá? O ar, o clima da Amazônia, as suas terras, a sua abundância de água, isso é um benefício que tem que ser usado em favor da sociedade. A liberdade amazônica vai fazer com que essa região prospere e contribua definitivamente para o desenvolvimento do país, com direito e dignidade, cidadania para todos. Isso é o que a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874, está trazendo para a Amazônia, e os prefeitos da região precisam aproveitar dessa oportunidade para ajudar, colaborar com a população para desenvolver a região.